A queima de 3 milhões de saca anunciava o fim da era no Brasil, a era do Rei Café. Como vocês acabaram de ver na série Testemunha da História, o ano de 1929 também foi muito importante no cenário do período entre guerras. É a famosa crise de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York. Mas a quebra nem sempre foi quebra, se referindo ao momento de outubro, o segundo semestre. O primeiro semestre de 1929 nos apresenta uma alta monstruosa das ações. Essas ações cresciam de uma forma, principalmente de uma forma especulativa, fazendo pessoas ganharem dinheiro fácil e largarem muitas vezes seus empregos. Essa especulação financeira levou para a gente a quebra da Bolsa em outubro de 1929. Então, o primeiro semestre apresenta o quê? Apresenta alta nas ações. Muita gente ganhando dinheiro. Forma honesta, forma desonesta, ganhando muito dinheiro. E aí tem um pequeno detalhe. Muita gente ganhando dinheiro, vivendo ociosamente, fazia o quê? Enchia a cara, bebia. E aí o que acontecia? Confusões, badernas. O que o governo americano fez? Uma coisa bem simples. Determinou a famosa Lei Seca, a proibição da venda e do consumo de bebidas alcoólicas. Mas muito além de apenas bebidas alcoólicas, cigarros também. E vocês, já ouviram falar do Al Capone, aquele mafioso famoso dos Estados Unidos? Não? Pois bem, está aí a máfia de Chicago a partir da Lei Seca. Esta máfia que vai ter o domínio do famoso Al Capone, que só foi preso por simplesmente sonegar o imposto de renda. Um outro grande momento aí dentro de nossa história é a ascensão de Hollywood. Mas espera aí, daqui a pouco eu menciono isso. Hollywood pode esperar só um pouquinho. Algumas características são bastante importantes para a crise de 29. A primeira e principal era o caráter de superprodução e de subconsumo. Enquanto que os Estados Unidos promoviam uma grande produção para abastecer o mercado europeu, mal eles sabiam que o mercado europeu se recuperava da Primeira Guerra Mundial. O interessante aí é que, com a grande produção norte-americana indo para a Europa e o mercado europeu se recuperando, não deu outra, uma superprodução. Se nós tivemos uma superprodução, tivemos uma coisa bem simples. O quê? A geração de um subconsumo. Superprodução e subconsumo são características da crise de 1929. Como, por exemplo, o fim do padrão ouro. Mas o que vinha a ser o padrão ouro? Toda moeda fabricada tinha que ter como lastro o ouro. E a partir do fim do padrão ouro, você tinha a quantidade de moeda a ser fabricada maior do que o lastro em ouro guardado nos cofres públicos. Só para lembrar que o padrão vem a se transformar em dólar, chamado padrão dólar, no Tratado de Bretton Woods, em 1944. Então nós já temos dois pontos interessantes, a superprodução e o subconsumo e o fim do padrão ouro. Esses dois pontos vão acarretar a falência bancária. Vários bancos vão quebrar neste momento em 1929. Lembrando que a gente já passou do primeiro semestre das altas monstruosas das ações. Agora, nós estamos no segundo semestre, caminhando para o mês de outubro de 1929. O mês da crise, o mês da quebra da Bolsa. Chegando em outubro, vale destacar dois dias importantes, a terça-feira e a quinta-feira negra. Primeiro, a quinta-feira negra, dia 24 de outubro de 1929. Esse dia 24 de outubro marcou a falência de pequenos e médios industriais. Já na terça-feira negra, 29 de outubro de 1929, a falência total, a quebra das grandes empresas. Não de todas, é óbvio, mas a quebra das grandes empresas, acarretando a famosa quebra da Bolsa de Nova York.
Com a Bolsa quebrada, quebra-se o mundo capitalista. A União Soviética, vale ressaltar, é uma exceção por ter um regime socialista. A quebra da Bolsa de Nova York afeta a economia mundial. Por exemplo, gera a crise do café no Brasil, no mesmo ano, em 1929. Bom, a solução da crise de 29 é uma coisa bem simples. Em 1932, vai ser eleito um presidente para os Estados Unidos, que vai aplicar essa política em 1933. Um trechinho, um pequeno trecho sai de seu discurso. O presidente Franklin Delano Roosevelt. E vale ressaltar uma pequena coincidência no mundo histórico. Você tem Roosevelt subindo ao poder nos Estados Unidos e Hitler ascendendo ao poder na Alemanha, no mesmo período de tempo, na década de 30. Bom, Franklin Delano Roosevelt fundamentaliza o New Deal. Mas você sabe o que foi o New Deal? O New Deal, um novo ideal, um novo tratamento, foi uma nova política econômica aplicada pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, que tinha como características, por exemplo, a sigla TVA. O que vem a ser essa sigla? A valorização do Vale do Tennessee. Temos também a NIRA, N-I-R-A, que é a valorização da indústria nacional. E, por último, ali dentro das siglas, a AAA. Por favor, não é a Associação dos Alcoólicos Anônimos. AAA é a Lei de Ajustamento Agrícola ou Lei de Valorização da Agricultura. Simplesmente esta lei vai fornecer dinheiro aos agricultores para que eles pudessem destruir as plantações. Vale apenas uma ressalva aqui, né, um ponto interessante. Enquanto na década de 30 nós tivemos 2 grandes secas nos Estados Unidos, a fortuna desses agricultores mais do que triplicou. Vale ressaltar que a sigla AAA, Associação dos Alcoólicos Anônimos, surgiu neste ano, no ano de 1929, devido realmente à crise. Outra característica importante foi a questão do seguro-desemprego. Seguro este fornecido pelo Estado americano. Por isso que ainda há pouco eu ressaltei Hollywood. Porque famílias que não tinham mais o que fazer e sobrava um dinheirinho, fazia o quê? Ia para o cinema. E a indústria cinematográfica nos Estados Unidos veio a crescer neste primeiro momento. Ressalto também que a questão do investimento público foi crucial. O Estado norte-americano vai investir pesado em setores públicos. Como o que, por exemplo? Hidrelétricas, né, as famosas represas americanas e num prédio famoso da época, o Empire State. Essa indústria civil vai construir novamente os Estados Unidos, vai promover novamente o crescimento. Mas vale ressaltar que esse crescimento vai existir altos e baixos até o ano de 1939, quando realmente, né, com a Segunda Guerra Mundial, a economia americana vai para frente. O fascismo e o nazismo representam um outro ponto do período entre guerras. Os regimes totalitaristas, que além do fascismo italiano e nazismo alemão, nós temos o franquismo na Espanha e o salazarismo em Portugal. Característica dos regimes fascistas, nazistas, ou como vocês queiram, nazifascistas, nós temos o totalitarismo. Mas o que vem a ser o totalitarismo? Vocês sabem? O exato momento que o chefe de poder, o ditador, está voltado para atender todas as necessidades da população. É lógico que isso é bastante teórico. Temos também o nacionalismo, o culto à personalidade do líder, promovido principalmente por Adolf Hitler na Alemanha, onde você encontra o culto à personalidade ariana, certo? Bom, então o nacionalismo é o amor à pátria, o eu patriótico. Temos também o autoritarismo, o ser autoritário,
o unipartidarismo, ou seja, o único partido no poder,